Tá bom. Então, primeiro eu queria dar boa noite a todo mundo, né? E aí explicar que quem quiser, né, Cláudio? Quem quiser falar ou fazer alguma pergunta, pode usar o bate-papo e pode levantar a mão, não é isso? Tem aqui uma telinha, um íconezinho que você coloca levantar a mão, que aí você pode clicar ali que a gente vai visualizar o que você quer falar. Né, Cláudio? Isso. Tem mais alguma inscrição? Não, durante a palestra a gente vai, obviamente, a gente vai abrir um espaço para dúvidas e vocês podem tirar dúvidas quando vocês precisarem. Não é necessário ligar a câmera nesse momento, no curso certamente é necessário, mas para a palestra especificamente, se vocês não quiserem ligar a câmera, não tem problema. Então, bom, essa é a nossa primeira palestra online, vocês estão participando de um momento histórico, estamos entrando no mundo da internet e estamos testando essa ferramenta, depois eu quero até saber se vocês gostaram, a opinião de vocês. A gente fez já uma turma piloto, foi muito bom, porque a gente tem como interagir e realmente parece que estamos em sala de aula com vocês. A questão da postura, que é tão importante, a gente perceber o aluno que está fazendo certo, né? Olhar ele fazendo treinamento, isso tudo a gente conseguiu resolver através dessa ferramenta, porque já tentamos gravado, mas fica faltando esse feedback, da gente olhar o aluno. Esse momento foi muito legal, porque a gente conseguiu essa ferramenta, né, que a gente pode fazer, tem muito recurso, e está ao vivo com vocês. Então, tem gente hoje aqui, a gente teve 30 e poucas pessoas inscritas, só que a sala de aula não cabe muita gente, eu dei preferência para os primeiros, muita gente ainda não veio. Mas veja assim, tem gente de Brasília, tem gente de Manaus, isso é muito legal, a gente poder atingir, né, a gente está muito feliz com isso. Então, sejam muito bem-vindos, e sempre eu vou fazer a palestra basicamente igual como eu faço, né, presencial. Então, essa palestra a gente faz na maioria das universidades, das escolas agora, que estão procurando bastante, das empresas, né, das universidades empresariais. A gente vai falar sobre leitura dinâmica, porque as pessoas têm uma ideia errada de leitura dinâmica. Muitas vezes, a pessoa, ela não faz, não procura o curso por falta de conhecimento, realmente, né? Então, essa palestra, basicamente, é claro que a gente quer vender a ideia do curso, mas é basicamente para vender a ideia da leitura dinâmica, mostrar que é viável, tá? Primeira coisa que a gente mostra na palestra é um vídeo que está até no nosso site, não sei se vocês todos já viram, né? Que é esse vídeo que fala sobre o depoimento, né, de 3 desembargadores que fizeram o curso, que são leitores dinâmicos e usam na leitura técnica. Então, vocês sabem, conseguir o depoimento de desembargador é coisa difícil, né? E ainda indicando para uma leitura técnica, eles usam isso em audiência. Um deles, que é o segundo, é o desembargador Ricardo Ariosa, ele é da área trabalhista, ele lê 2.000 palavras por minuto. Não sei se está falando de 1.000, ele lê 2.000 em leitura técnica. Então é viável, dá para estudar usando leitura dinâmica. Agora, realmente exige muita disciplina. Vocês vão ver aqui que são pessoas disciplinadas. Tá? Eu vou passar o vídeo para vocês darem uma olhadinha. Olá, meu nome é Ricardo Ariosa, eu conheço o professor Juarez Ângelo desde 92 e confesso que a primeira vez que eu procurei eu fiquei um pouco reticente,
porque me disseram que ele ensinava algo chamado leitura dinâmica. Eu já li um pouco rápido na época, era um bom leitor, e fui procurá-lo. Saí de lá encantada, porque a minha velocidade de leitura quadruplicou ao término de uma semana de aulas com o Juarez. Depois disso ficamos grandes amigos, eu sou um grande admirador do trabalho que ele faz, porque em síntese o que o Juarez pratica para todos nós é melhorar a cada um dos seus alunos como ser humano. Então se você está propenso a melhorar como ser humano, querendo aprimorar suas qualidades de leitura e também melhorar as suas qualidades como praticante do bom hábito do estudo, persiga o Juarez tal qual eu fiz e faça. Fiquem com Deus, um grande beijo para o Juarez. Até lá. Conheço o professor Juarez Ângelo Lopes há mais de 30 anos. Possivelmente, eu não fui nem um aluno dele. Eu fui uma das cobaias dele quando ele começou a trabalhar com esse tipo de ensino que até hoje se mostra altamente produtivo. É muito mais fácil para qualquer de nós ler em 5 minutos o que leria em meia hora. E é isso que ele nos ensina. Aprende isso e tem, na minha profissão, um retorno muito grande. Eu posso julgar, lendo os processos com muito maior rapidez, e posso também apreender, não somente ler, apreender em poucas palavras, com as chaves que ele dá, tudo aquilo que está num livro de 800 páginas e possivelmente em 150. Esse curso vale a pena. Eu sou desembargadora Lúcia Maria, da 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça daqui do Rio de Janeiro, e estou há 2 semanas fazendo o curso com o professor Juarez, por recomendação, inclusive, do meu filho, ex-aluno dele, que fez o curso há algum tempo atrás e consegue ler praticamente 2 livros por dia que ele está estudando para concurso. E isso me deixou muito curiosa sobre este método e eu resolvi fazer o curso que o professor Juarez faz aqui conosco e 2 assessoras minhas também fazem. E realmente, hoje mesmo eu mostrei para ele os processos que em 40 minutos eu consegui ver, estudar, e se me perguntar sobre eles, eu sei aquilo que foi o principal, o objeto desse processo, né? Então eu realmente estou muito satisfeita, acho que ainda teremos 2 aulas e no final do curso acho que vou estar muito apta a ler também esses livros, como meu filho já faz, com bastante rapidez. É muito bom o curso de leitura dinâmica, muito bom mesmo. E eu só posso recomendá-lo a todas as pessoas que precisam, como eu, ler muito. A nova versão, o Ariosa é o primeiro, né? O desembargador Ricardo Ariosa é o primeiro. Então, ele lê 2.000 palavras por minuto, leitura técnica, gente. Ele arrebenta a boca do balão. Aliás, tem muita gente que assiste a audiência dele, né? E vem porque ouve ele falando de leitura dinâmica e procura a gente no Google e acha a gente. Isso é interessante, porque realmente... Oi? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, né? Quem é o professor Juarez? Né? Então, o professor Juarez é o pioneiro da leitura dinâmica no Brasil, trabalha com isso há 43 anos, e depois ele percebeu que só trabalhar a leitura não adiantava. Por quê? Muita gente tem problema na hora da leitura técnica. Então, mesmo que você acelere a velocidade de leitura e até melhore um pouco o nível de compreensão, se você não trabalhar com um método de estudo, não adianta. E aí ele desenvolveu o segundo módulo, né, que ensina a estudar usando leitura dinâmica. Então, a gente tem 2 módulos. O primeiro você só trabalha leitura e compreensão, aceleração da leitura e compreensão. No segundo, a gente vai trabalhar método de estudo, né, leitura técnica. E ele é o único no país não só especialista em leitura dinâmica. Então, a gente entra nas empresas sem licitação por causa disso. Né? Então, a gente tem a questão de qualidade de muitas empresas,
tribunais, Tribunal Regional do Trabalho, tem muita empresa aí que a gente tem atestado de qualidade, de tanto privado como no meio, né, estatal. E eu, quem sou eu, né? E Sandra, vocês viram aí que eu sou diretora comercial do Instituto, né? Eu não vou dizer quanto tempo, mas há mais de 35 anos que eu acompanho a vida acadêmica dele. Eu não vou falar quanto tempo, porque isso não se fala. Né? E eu conheço ele desde a época que tinha cabelo, ele é meu pai. Então vocês estão em boas mãos. Aí sou eu com ele, né? Eu trabalho desde os 15 anos que eu acompanho de perto o trabalho dele. E vejo a transformação, né, das pessoas, e por isso que eu sou a discípula, que realmente eu acho que é muito legal. Ele não trabalha só a leitura, ele trabalha a pessoa como um todo. Porque não adianta se você tem um projeto de vida, onde a leitura dinâmica vai ser um facilitador, vale a pena você fazer o curso. Mas se não vale a pena, vai ser mais um curso, que você não vai usar. É igual aquela natação que você começou e não terminou, aquela ginástica. Por quê? Porque se você não tiver o foco muito, né, definido do que você quer, do seu objetivo, a leitura dinâmica, mais do que pagar o preço do curso, você precisa pagar o preço da mudança que ela exige. Ela exige uma mudança de postura. Vocês vão ver aí durante a palestra que é simples, mas não é fácil. É preciso realmente que a pessoa queira mudar. Então, para isso, é bom que ela tenha um objetivo. Só para fazer, não vai ser mais um curso, né? Então, comparando a leitura, né? E fazer uma comparação do mecanismo do nosso cérebro, né? Do que a gente acredita aqui pelos nossos estudos. E com o computador, fazendo uma comparação com o computador e o cérebro, né? Qual é a forma de entrada de dados de um computador comum? Como vocês, para todo mundo responder vai ficar, né, complicado, então eu vou responder. É USB, não é? A internet é a forma de entrada de dados. É o CD, tem várias formas de entrada de dados. A nossa forma de entrada de dados, comparando o cérebro com um computador de última geração, que nem vai chegar aos pés, mas fazendo uma comparação, são os sentidos. Então, a forma como as informações entram, né, na nossa CPU, são os sentidos. Então, a visão, a audição, tato. E o que a gente precisa perceber? É cada vez mais, até a aprendizagem está cada vez mais se dedicando, se debruçando aos sentidos, porque é através deles que vem o aprendizado. Então, se você trabalhar os níveis todos de entrada de dados no computador cerebral, vai facilitar o aprendizado, né? E aí, depois que entrou, ou pela visão, ou pela audição, pelo tato, paladar, o que vai acontecer? Vai para o computador lá, né, CPU, vai fazer todo o processamento. O que você conhece, ele reconhece. O que você não conhece, ele vai armazenar e uma hora você vai dar um sentido para aquilo, ou não, vai ficar ali parado, até que alguém dê significado. E a forma de saída de dados do computador normal também seria USB, né? Também poderia ser CD, internet, mas normalmente a gente fala mais de quê? De impressora, né? Quando eu falo de saída de dados, as pessoas lembram mais de impressora. No nosso caso, a forma de saída de dados também é um tipo de impressora, que seria o quê? O resumo, oral ou escrito. Então, aqui vai uma dica para quem estuda, que tem que fazer resumo, gente. Por mais que você fuja do resumo, a maioria dos alunos fogem do resumo, odeiam o resumo. Por quê? Começa a fazer o resumo, aí depois o resumo fica maior do que o texto original. Você pega o resumo, depois bota suas palavras, então fica enorme, né? Porque, na verdade, a gente não tem técnica, né, para fazer um resumo eficiente, por isso que acontecem essas coisas. Então, o importante é você ter técnica. Mas quando você não tem, treine o resumo, mesmo que seja oral. Porque você vai estar treinando saída de dados. Isso faz parte do aprendizado. Se você não treina a saída de dados, a sua memorização é muito menor. Então, é que quando você estuda para ensinar alguém,
né? Você treina a saída de dados e vai repetir para aquela pessoa. E quanto mais você repete, mais você memoriza. Né? Então, por isso que é importante, quando a gente estuda para ensinar alguém, a gente nunca mais esquece. Repara só, quando você dá aula de alguma coisa, você não esquece mais. Por que a gente não faz isso quando vai estudar, né, para a gente não faz. Mas o ideal é você fazer, porque o resumo é fundamental. Então, dica grátis é isso. Treine resumo. Resumo é muito importante, que é treinar a saída de dados. Então, agora que vocês já fizeram essa comparação aí do cérebro com o computador, como que funciona a leitura? Né? Então, o sentido responsável pela leitura, óbvio, é a visão. Baseado nisso que eu falei, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que ler é o mesmo que olhar? Tem alguém com o dedo levantado. André, ainda está com o dedo levantado? Quer falar alguma coisa? Ah, então, eu queria saber de vocês. Vocês podem responder pelo bate-papo. Se vocês acham que ler e olhar é a mesma coisa. Que ler é ver alta atenção, tá? Não é. A André está gritando aqui que não. Ai, ai. Mais alguém? Não me respondeu? Glauber, ler e olhar é a mesma coisa? Tá. E ainda precisa de atenção. Bom, então pode tirar o som aí de todos. Agora eu vou explicar, porque senão fica confuso mesmo com o som. É uma capacidade. Bom, gente, na verdade, quando a gente foi alfabetizado, né, a professora primária, o que ela fez? Ela te ensinou primeiro o que é um A. O que é um A? Aí bota aquela perninha, mãozinha, perninha, né? Bracinho, A. Depois, o que é um B? B. Aí depois, B mais A, vá. L mais A, lá. Então, a gente aprendeu que para ler precisava fazer a conexão do fonema, né, com a imagem. Então, som e imagem para depois você entender. E, na verdade, quando a gente olha um objeto, você entende. Você não pensa, você olha para uma cadeira, você não pensa, cadeira. Mas quando você olha uma palavra, você faz. Vê se não tem uma vozinha. Lê aí como funciona a leitura, sem ler em voz alta, ler para você. Vê se não tem uma vozinha na sua cabeça falando como funciona a leitura. Tem uma vozinha, né? Todo mundo tem essa vozinha. Quer dizer, todo mundo que é leitor tradicional. Por quê? Porque quando a gente foi alfabetizado, fez essa conexão. Então a gente lê sílaba por sílaba primeiro, junta tudo para depois vir a ideia do que aquela palavra significa. Quando a gente lê olha um objeto, está lendo também. Então, para nós, ler e olhar é a mesma coisa, no sentido fisiológico. Quando você olha, você bate, o olho ele funciona como uma máquina fotográfica. Então você bate foto. Essa foto é transformada em impulso eletroquímico já para o cérebro. E aí ele vai e decodifica. Então, tanto faz. Pois é, está reclamando da subvocalização, Nova. Pois é, essa vozinha chama-se subvocalização. A gente tem essa voz até a velocidade de 600 palavras por minuto. Acima de 600 não tem como ter vozinha, porque é o máximo que o ser humano consegue falar, que chegou até o Guinness, que era um brasileiro, o locutor do Jockey Clube aqui do Rio de Janeiro, que é o Hernani Pires. Eles foram no auge da locução dele e chegava a 600 palavras por minuto. Então, mais do que isso, a gente não consegue falar. Então, vai ter que ser com bloco de palavras. Para vocês entenderem um pouco como que ler e olhar é a mesma coisa, só depende do programa que foi colocado. Na verdade, a gente nasceu leitor dinâmico. Quando fomos alfabetizados por esse método, né, silábico, criou-se a subvocalização e retardou a nossa leitura. Por quê? Excesso de associação. Agora, em inglês, quem foi alfabetizado em inglês não teve isso. Por quê? Em inglês, a professora, as técnicas de separação de sílaba são muito difíceis. Então, o cursinho, ele não ensina. O que ele ensina? Ele ensina a palavra como um todo, a frase book on the table.
The book on the table. Então você olha aquela frase inteira, você entende. Em português, não. Então, o que difere realmente é só a forma de alfabetizar. Então, o programa que colocaram para decodificar na leitura tradicional subutilizou a nossa capacidade cerebral. A gente tem a capacidade de ler muito mais rápido e ler devagar. Então, ler e olhar é a mesma coisa. Só que a gente tem a sensação que não, que precisa de mais atenção, que precisa de uma coisa cognitiva, tal. Por quê? Porque tem a vozinha. É essa a sensação desse requinte na leitura diferente do quando você olha um objeto. Só que, na verdade, isso é que atrapalha a gente. A gente olhar esse objeto, a palavra, da forma que a gente olha o objeto, ia ser muito mais fácil. Essa associação, voz e imagem, esse excesso de associação é que nos atrapalha. Entendeu? Alguma dúvida até aí? Qualquer coisa, levanta a mão aí, gente, que eu tô atenta. Então, qual é a grande diferença, né, de leitura tradicional para a leitura dinâmica? É isso, que a leitura tradicional é linear, ou seja, linha por linha, da esquerda para a direita, sílaba por sílaba, silábica. A leitura dinâmica não, é uma leitura de imagem em bloco. Então, a gente não faz, porque você está trabalhando com 1000 palavras por minuto, não tem como falar. Você não vai conseguir falar 1000 palavras por minuto. E aí a tendência é, o cérebro ele cria um novo programa para atender essa demanda, de chegar dessa alta velocidade, que hoje você lê tradicionalmente, então a tendência é você chegar, sei lá, um bom leitor tradicional, uma pessoa que lê muito rápido, ela lê 300 palavras por minuto. E isso é raro da gente encontrar. Tá? Então, o normal, a média hoje nacional de leitura, são 171 palavras por minuto. Isso a gente faz a palestra no Brasil todo, a gente aplica teste no Brasil todo. A média nacional hoje é de 171 palavras por minuto. A gente está falando de 1000. Né? Então, você vê como subutilizar a nossa capacidade cerebral. Você pode ler 1000. O desembargador Ricardo Arana lê 2000. Já tivemos alunos que leem 5000. Aí vai depender do quê? De inteligência? Não, de treinamento. Quanto mais você treinar, quanto mais disciplina você tiver, melhor você fica. Igual a datilografia, né, a taquigrafia, qualquer técnica que exige repetição e treinamento. É isso, é simples. As pessoas criam uma ideia de que leitura dinâmica é algo mágico. Não é nada mágico. Qualquer pessoa consegue. Vocês vão ver aqui, eu vou explicar, né, a questão dos pré-requisitos. Então, um texto que vive aí agora até no Facebook, está em todos os lugares, todo mundo já viu esse texto, né? Leiam aí esse texto. Quem ainda não leu, tem a oportunidade de ter essa experiência, leia esse texto e você vê que, mesmo com as letras, né, em lugares diferentes, o cérebro, ele entende. Ou seja, isso daí é uma comprovação técnica da leitura dinâmica. Isso mostra que a leitura dinâmica é viável. Que a professora primária não estava certa, que eu estou certa. Que B mais A, L mais A, BA, lá, o cérebro não precisa disso tudo para entender. A gente entende muito mais rápido do que isso. Só que na hora de ser alfabetizado, com esse método, né, de subvocalizar, isso retardou completamente a nossa leitura. Então, com esse texto aí, você vê que o cérebro entende, ele decodifica. Por quê? Uma palavra isolada, ela pode ter vários significados, mas uma palavra dentro de um texto, ela só tem um significado. E aí ele fecha o contexto e aí ele consegue entender o todo. E a gente usa muito pouco na leitura tradicional essa capacidade do cérebro de fechar o todo, que na leitura dinâmica a gente usa muito mais. Alguém não conseguiu ler o texto? Alguém já... Dá uma lida aí no texto. Vou dar um tempinho para vocês. Olha, no início eu sei se ele fica meio assustado, mas dá para entender, não dá? Sim. Então... Pois é, tem gente que... Agora eu vou colocar um outro texto
que ele vai ter um pouquinho mais de complicação, que ele vai misturar número, tá? Mas é a mesma coisa, o cérebro, mesmo com número, ele fecha o todo. Então vamos lá, vou botar outro texto. Esse primeiro o pessoal conhece mais, esse segundo menos, mas também já está sendo bem divulgado. Aí, ó. Viu? Alguém não conseguiu ler? Pois é. Você viu como é fantástico o nosso cérebro? A gente usa tão pouco essa capacidade, né, de fechamento na leitura tradicional, a gente subutiliza a nossa capacidade cerebral. Você vê que no início realmente fica... Às vezes quando eu vou dar palestra, que eu tenho apoio de alguém, né, que não conhece a palestra, do som, alguém... Aí quando eu boto esse slide, o pessoal, professora, o slide está errado. Tudo está errado, é isso mesmo. Às vezes a palestra eu até entendi o que eu estou querendo dizer, leva um susto. Alguém não conseguiu ver? Está todo mundo acompanhando, né? Então, quais são os pré-requisitos, né, para ser um leitor dinâmico? Gente, é assim, cérebro normal, mais ou menos, entendeu? Até a página 5. Porque a gente já teve aluno de tudo quanto é tipo. Primeiro concurseiro, que a maioria que faz, não é muito, né? O pessoal fica meio punk. Os alunos não gostam que eu falo isso, mas é verdade. Vão ficar doido. E, o que acontece, né? A leitura o cérebro normal depende, os alunos surpreendem a gente. A gente teve um aluno que ele teve perda de massa cefálica num acidente de carro, ficou em coma, perdeu memória e tal, fez o curso e conseguiu o mesmo resultado. Então, assim, não tem, cérebro normal é mais ou menos. Ler tradicionalmente é fundamental, não dá para ser analfabeto. Infelizmente, a gente depende que até é um projeto nosso fazer uma alfabetização já em leitura dinâmica, mas hoje a gente não tem isso, né? Então tem que ser alfabetizado. O razoável conhecimento do vocabulário, ou seja, se você sabe inglês, você pode usar o método em inglês. Sabe francês, você pode. Agora, se você não sabe, aí também não é mágica. E disposição para treinamento. Bom, essa parte é importante. O treinamento em sala de aula, no curso online, a gente não faz o treinamento todo com o aluno, porque quem procura um curso online não tem tempo. Então, eu não vou poder ficar parando o tempo todo, treina, volta. Então, a gente parte do princípio que essa pessoa quer realmente, ela vai fazer o treinamento, a parte dela. Então, a gente faz só uma degustação do treinamento, por isso que ele tem uma carga horária menor do que a do curso presencial, porque no curso presencial a gente faz treinamento em sala de aula. No curso online, não, a gente faz uma degustação, treina, mas a gente quer ver vocês, né, por isso a exigência dessa ferramenta, ver como é que vai ser o treinamento de vocês, que vocês vão ver que o leitor dinâmico, ele usa as duas mãos, não é braille, mas a gente usa as duas mãos para ler, tem todo um ritual. Isso é importante a gente analisar como é que vocês estão fazendo. Né, a parte do treinamento, da gente estar olhando você, essa consultoria é importante. Então, a gente faz. Mas, em média, para você dobrar a sua velocidade, a gente faz em 16 horas, que é o treinamento presencial. Então, se você fizer o treinamento em casa e mesmo no online, você dobra a sua velocidade. Tá? Agora, para chegar a 1000, isso vai depender de como você começou, mas eu preciso, em média, né, os nossos estudos avaliam que, em média, se a pessoa treinar 1h30 por dia, durante um mês seguido, né, todos os dias, chega a 1000. Agora, é para treinar, não adianta, um dia sim, um dia não. Não, por quê?
Porque se você não faz treinamento, o que o treinamento é, né? Na verdade, ele é uma forma de estressar o cérebro, porque se você está confortável com a forma que você lê, o cérebro ele é preguiçoso. Ele não gasta energia com o que não é necessário. Então, se você está bem, você está tradicionalmente, está te atendendo, ele vai continuar assim. Agora, se você cria, né, a necessidade dele criar um novo programa, ou seja, você estressa ele através de treinamento, aí ele vai criar um novo programa para te atender. Fora isso, não. Então, se você não treina, você simplesmente vai melhorar só com a postura que a gente vai passar, com o método de seguir os olhos com a mão guia e tal, já vai te melhorar bastante, mas não vai ser o suficiente para chegar nisso. Tá? E também depende muito da sua bagagem de leitura, do seu nível de perfeccionismo. Tem pessoas que são muito perfeccionistas, então qualquer mudança para essa pessoa é muito difícil. Então pode demorar mais do que uma pessoa mais cuca fresca, que não é tão perfeccionista. Então isso tudo, a personalidade vai influenciar, mas em média, se a pessoa treinar 1 hora, 1h30 por dia durante 1 mês, chega a 1000 palavras por minuto com compreensão, tá, gente? Para mim não existe leitura sem compreensão. A gente está falando de leitura com compreensão. Existe até alguns métodos que trabalham com uma compreensão global. E talvez por isso que a leitura dinâmica tem essa visão tão ruim no mercado. Por quê? Tem o método francês, tem o método argentino, que ele trabalha com alta velocidade, mas com uma compreensão global. Então você lê rapidíssimo, rápido, acaba, mas não tem nada. Assim, tem uma ideia do que? Quando o professor Juarez, quando meu pai começou, ele conheceu o francês, depois o argentino, gostou, mas ele, como ele queria uma coisa que substituísse a leitura tradicional, para ele não valia a pena aquilo. Então ele procurou, né, por um método que realmente substituísse a leitura tradicional. E o único método que fazia isso era o método da Evelyn Wood, que é o método que a gente usou inicialmente, né, que é a base do nosso curso, mas hoje a gente já trabalha com o método do professor Juarez Angelotti, que em 43 anos ele fez uma adaptação para a realidade brasileira, criou várias formas porque a alfabetização brasileira é diferente, a personalidade do brasileiro é diferente. O americano, se você passa um método para ele, o método dá certo, ele fica feliz, ok. O brasileiro não. Dando certo, dando errado, ele quer entender o porquê. Então tem que ter muito estudo, né, para poder passar para todos os alunos o que exatamente acontecia no cérebro. Isso tudo o pacote da Evelyn não explicava nada. Ele só falava, faça isso, não faça isso. Então, toda essa adaptação foi feita pelo professor Juarez. Então, o método que a gente trabalha hoje é o do professor Juarez, mas a base foi o americano da Evelyn Wood. Esse, sim, trabalha substituindo a leitura tradicional, com compreensão. O que é com compreensão? No mínimo, 80%. Menos de 80% está ruim. Não é uma boa compreensão. Então, quando a gente começa o curso, a pessoa tem que fazer o teste da leitura tradicional, que é o teste que a gente aplica no Brasil todo, que está no livro, e aí você pode ver qual é a sua velocidade atual e o seu nível de compreensão. E depois, no final do curso, a gente vai fazer uma comparação. Vocês vão ler o livro inteiro e vão comparar também, vão fazer um teste para comparar. Tudo é medido, tá, gente? Não é assim, o olho dele está brilhando mais, ele está lendo rápido. Não. A gente vai fazer todo, né, vamos avaliar, é tudo mensurado. Tá? Então, a disposição para treinamento é fundamental que vocês saibam de que não é mágica. Tudo exige disciplina, treinamento, negócio de que, não estudei e passei, isso é exceção, não é a regra. A regra exige muito sacrifício. Nada chega assim de graça. Então, qual é o bizu que eu posso passar para vocês? Praticar exercícios visuais. Como eu falei, o olho ele funciona como uma máquina fotográfica, ele bate fotos. As fotos são transformadas em impulsos eletroquímicos e vão para o cérebro. Então, como a gente foi alfabetizado para bater foto de uma sílaba, né? O que a gente tem que fazer? Uma das coisas importantes na leitura dinâmica é você ampliar o foco da máquina. Como que a gente faz isso? Com ginástica mesmo para os olhos, que é para a lente, aumentar esse foco. Então,
é importantíssimo fazer exercícios visuais, que a gente hoje não trabalha nessa musculatura dos olhos. Alguém aqui trabalha? Alguém ensinou? Só se a pessoa teve algum problema visual, teve que fazer uma terapia, né? Aí tudo bem, mas normalmente as pessoas não orientam a gente a fazer ginástica no olho, né? E isso é um instrumento, só quem faz yoga, né? Depende, cada um fala do jeito, que trabalha também essa musculatura. Mas normalmente não trabalha a musculatura dos olhos. Leitor dinâmico é fundamental trabalhar isso, porque isso é que vai ampliar a visão periférica, né? Então é mecânico mesmo, é ginástica, você tem que fazer a ginástica. Então a gente trabalha 3 exercícios visuais, que eu vou ensinar aqui para vocês rapidamente, porque eu não quero pagar esse mico. Depois eu vou mostrar para vocês como é que é. O exercício, o primeiro que a gente trabalha é o exercício da roda dos ventos. Ou seja, você vai fazer com os olhos o movimento da roda dos ventos, que é norte, sul, leste, oeste. Então, quando você... É ginástica mesmo, gente. Então, quando você for fazer, você tem que fazer como se estivesse malhando com o olho. Então, você vai, 1, subiu, 2... Aí, para você vir para o lado, você vai ter que parar no meio. Não dá para vir daqui para cá. Então, você vem, volta, para no meio, volta. Agora, isso tudo você faz mexendo só os olhos. Não é para mexer a cabeça e nem para abrir a boca, que a tendência da gente, quando faz esses olhos, é abrir a boca. Não, então fazer só o olho mesmo. Então, você vai fazer a roda do dia, norte, sul, leste, oeste, tudo com os olhos apenas. Então, norte, sul, isso tudo eu tenho no livro. Eu posso até, quem tiver maior interesse, eu posso dar uma dica de como é que faz, né? No livro a gente tem, e eu posso mandar para vocês esse exercício, porque só ele não vai resolver, né? Mas já adianta muito, porque ele amplia bem a visão periférica. Então, é o exercício roda dos ventos, vai fazer exatamente os pontos cardeais com os olhos, sem mexer a cabeça, e como se fosse uma ginástica, 1, 2, meio, 3, 4, vai fazer durante 3 minutos, 3 vezes ao dia. Então, o ideal é você fazer um link, né, para você não esquecer. Então, eu, por exemplo, faço de manhã, quando eu escovo o dente de manhã, depois do almoço e à noite. Não oriento fazer isso em público, porque o professor é indicador, depois vai fazer leitura de manhã. Eu só faço o curso, depois tem problema em casa. A pessoa tem várias modificações de comportamento, uma delas é esse negócio de ficar revirando os olhos lá sozinho. E eu já encontrei com aluno no metrô fazendo isso. Gente, não façam isso, porque vai estar tendo um ataque epilético, vai vomitar. Então, não façam isso. Se fizer em público, óculos escuros, por favor. Então, o primeiro são 3 vezes ao dia, né? 3 minutos. O segundo, você faz logo depois que você fizer esses 3 minutos. Eu falando assim, parece que não dói. Mas quando você for fazer, você vai ver. Dói pra caramba. No início, então, dói muito. Porque a gente não está habituado a trabalhar essa musculatura. Durante 3 minutos, não é mole. Você tem que ficar lá fazendo, mas depois você acostuma. O ideal é que você tenha um timer regressivo, tá? Para você botar 3 minutos quando apitar, para você não ficar preocupado com o tempo, né? Enquanto você está lá. Agora, tem gente que aluno dá um jeito, né? Tem gente que bota micro-ondas, 3 minutos, e cada um faz de um jeito. Agora vende nas importadoras de timer regressivo, que é legal você ter, porque de 3 minutos você não fica preocupado com o tempo, você faz o exercício. Depois de 3 minutos de roda dos ventos, você vai fazer o exercício circular, que são 10 voltas para o lado direito e 10 voltas para o lado esquerdo. Como é que são essas 10 voltas? É como se você enxergasse um círculo bem grande que você vai olhar, né, só com o olho, fazendo uma volta, assim, ó, bem circularmente, você vai fazer com os olhos, né? Então, você vai fazer 10, não mexe a cabeça, e nem precisa mexer a mão. Estou mexendo a mão porque eu estou explicando, mas às vezes aparece, eu faço com a mão, o pouco faço com a mão também. Não, é só o olho, e você vai fazer 10 voltas
para o lado e 10 voltas para o outro. Então você faz 3 minutos roda dos ventos, depois mais 10 voltas circular para o lado direito, 10 voltas circular para o lado esquerdo, e depois o mais fácil de todos, que você pode fazer em qualquer momento, que é o exercício para descansar a vista. Você vai encostar uma mão na outra, vai esfregar, esperar ficar quentinho. Quando ficar quentinho, você bota uma concha aqui, ó. E esse calor, essa energia aqui vai te dar um relaxamento. Vai oxigenar essa área e te dar uma sensação gostosa e aí te relaxa. Tá? A outra coisa, gente, é ler na postura correta. Isso daí é fundamental. E é uma das coisas mais difíceis para as pessoas se adaptarem. Então, eu queria saber o seguinte, alguém aí lê na cama ou no sofá, por favor, assuma agora ou cale para sempre. Quem lê na cama e no sofá, pode botar aí, que eu quero ver no bate-papo, por favor. O pessoal acorda. Isso é uma pergunta. Responde para mim. Eu não estou vendo. Eu, Thiago. Os dois. Ai, meu Deus. Alexandre. Tá ótimo, Alexandre. Ai, Jesus amado. Igual não. Ixi, Maria. Olha, gente. Falar uma coisa, hein. Thiago está deitado nessa hora, inclusive. Não, Thiago. Não. Acabou essa vida. Gente, a base da leitura dinâmica é a postura. Então, leitor dinâmico, lê no sofá, leitor dinâmico não lê na rede. E também não lê em veículo em movimento. Tá? Por quê, gente? A base da nossa técnica é a postura. Então, isso talvez seja o maior preço que as pessoas têm que pagar quando decidem se tornar leitores dinâmicos. Então, como é que o leitor dinâmico lê? Ele lê. Pois é, está fazendo tudo errado, né? A Sandra está fazendo tudo errado. Então, ele lê sentado, no avião, olha só. Eu, particularmente, não consigo nem no avião, porque ataca a minha labirintite. Meu pai também, a gente não consegue, nem que eu quisesse, eu não consigo, porque me enjoa. Mas, no avião, se você está sentado, você tem como apoiar, né, na bandeja lá, de você apoiar o livro, até dá. Tá? Mas o que acontece, gente? Hoje, com a vida que vocês têm, com a vida que vocês têm hoje, vocês fazem o quê? Como vocês não têm tempo para se atualizar, né, para ler tudo que tem que ler, vocês encaixam a leitura, né, no meio do dia de vocês. Então, quando estiver no metrô, ou então no ônibus, ou então no banheiro, ou então na hora de dormir, vocês fazem isso. Mas, como leitor dinâmico, dá para fazer diferente. Por quê? Você sabe o tempo que você vai gastar. Você tem como se programar ler o livro inteiro de uma vez. E aí, a forma de encarar a leitura é totalmente diferente. Você comanda a arte, entendeu? Eu também não consigo ler, eu enjoo. Se eu for ler em veículo em movimento, já era. O pessoal em volta vai sofrer, porque eu passo mal. Já tenho um problema de labirinto, então a família toda tem tendência, e eu não preciso disso, porque eu me programo. E eu, principalmente, que sou filha do professor Juarez, eu evito ao máximo ler em público, porque todo mundo quer saber qual é a velocidade, quanto que eu leio. E aqui o nosso objetivo, nós não somos micos de circo, eu principalmente, não estou aqui para aparecer, eu quero que vocês apareçam, os alunos apareçam. Então, para mim é fácil. Para mim é fácil. Eu nasci num lar de leitor dinâmico, eu vivi vendo meu pai lendo dinamicamente, então para mim é fácil. É até uma covardia, a pessoa que nunca, né, teve essa experiência de ler, para mim é normal ler dinamicamente. Então não tem vantagem nenhuma nisso. Então eu não leio em público. Eu me programo para ler no momento correto, do jeito certo, né? Então é diferente. Então vocês também vão poder fazer. Então o que você vai fazer?
Você vai sentar numa mesa. Então, quem não tem um local apropriado em casa, já vai pensando um local para leitura. É importante. Então, você vai ler sentado numa cadeira, em frente a uma mesa, tá? Com o livro pousado na mesa. Pois é. Então, essa é a postura correta de um leitor dinâmico. Sentado numa cadeira, confortável. Olha, eu tive uma experiência, eu sou professora da ESAD, que é a escola do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. E logo numa das primeiras turmas que eu fui, né, ministrar, um desembargador, presidente do conselho, resolveu fazer o curso, que ele achou ótima a ideia e tal, para fazer o curso. Eu falei, ok, né? Aí ele chegou, fez o curso, foi o melhor, o resultado melhor da turma foi o dele. E aí no final ele falou assim, olha, professora, realmente esse negócio de ir sentado, eu nunca tinha lido assim sentado, né, o livro, que no final do curso você lê um livro inteiro em sala de aula. Eu nunca tinha lido um livro assim, desse jeito, sentado na coisa. Eu vou comprar essa cadeira. Ou seja, ele acabou com o meu curso, né? O meu curso foi a cadeira do tribunal. Mas, enfim, eu gostei muito do depoimento dele, porque é isso aí. A postura é fundamental. Então, ele percebeu toda a diferença, faz toda a diferença. Tá? E, além da postura, o que a gente faz? A gente usa a mão para guiar os olhos. Então, quem vai usar a mão forte. Se você é destro, você vai usar a mão direita para guiar os olhos. Então, você vai ler hoje, vocês que ainda não tem método, né? Vocês vão usar a mão para guiar os olhos, lendo na velocidade que você entende. Então, só faz essa experiência. Usa a sua mão para guiar os olhos, na velocidade que você entende. Você vai ver que essa mão guia vai dar um foco muito maior. E a gente também usa, aí a mão forte a gente guia os olhos, e a outra mão a gente muda a página. Por quê? Não adianta ler rápido se você não muda a página rápido. Tá? Então, por isso que o leitor dinâmico, ele precisa de postura, porque vai fazer toda a diferença. Não dá para ficar todo catendo. Se uma mão você vira a página, a outra você guia os olhos. Então, a postura é fundamental. Igual na etnografia, né? A postura não vai influenciar quem fez, quem influencia pra caramba a forma que você está sentado e tal. Leitura dinâmica é a mesma coisa. E o que adianta você ler rápido se você não muda a página rápida? Aí a molengando na hora de mudar a página não resolve nada. Concorda? Então, a técnica, ela foi desenvolvida, né? Então, ótima pergunta. Se a gente perde a compreensão, muito pelo contrário. Na leitura dinâmica, como você tem a capacidade de partir do todo para o detalhe, a compreensão é muito maior. Hoje em dia, o que acontece? Você lendo tradicionalmente, primeiro que a sensação de que você voa é muito maior com a leitura tradicional. Você está lendo, você tem a capacidade de ler muito mais rápido, retardar na sua leitura, né, na hora da alfabetização. Então, é como se você pudesse ver um filme na velocidade normal da vida e te coloca um filme em câmera lenta. O que vai acontecer? Você vai dormir, você vai voar no espaço ideal. Aí é o que acontece com a gente quando está lendo, né? Os alunos falam que... A ótima pergunta também. Daqui a pouco eu vou te responder essa pergunta. O Alexandre pensou de colocar o livro na posição de 45 graus na mesa. É correto. O que acontece? O nosso método, o livro ele tem que estar pousado todo na mesa. Por quê? Essa de botar assim, tipo aquele porta-bíblia, né? Você bota o livro ali, até no livro do Leandro, ele indica aí, realmente faz diferença aqui nessa musculatura aqui, porque dá um conforto. Mas a gente evita ao máximo bengalas. Por quê? Num concurso, você não vai poder levar aquele porta-bíblia. Então, quanto menos de bengala você tiver, melhor. E para virar a página também, naquele porta-bíblia fica complicado. Você virar a página, guiar os olhos naquele, assim, o livro daquela forma fica difícil. Mas não vou dizer que não é mais confortável. Mas
para a gente fica complicado fazer essa adaptação. E também tem a questão da postura, da bengala, né? A gente não quer que você, quando for fazer uma prova, então, se você, pois é, você comprou, né? É difícil, realmente, para essa musculatura aqui, é mais confortável, porque você não abaixa tanto. Mas para a leitura dinâmica fica um pouco inviável. Só se você tiver muita coordenação motora e conseguir botar o livro daquele jeito, virar a página, guiar os olhos, é complicado. Então, como eu estava falando, uma mão vai guiar os olhos, que aí, como você vai trabalhar um novo programa, que a gente não tem como tirar o programa da leitura tradicional da cabeça de vocês. Vocês têm capacidade de fazer mais rápido, mas o programa que foi colocado para se ler é o da leitura tradicional. Então não tem como chegar lá e tirar. Que é essa vozinha. A vozinha é a vozinha da professora primária. Tá lá. Tá gostando, né? Pois é. Então, eu não tenho como arrancar a cabeça de vocês. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo programa. Esse novo programa é mão, olho e cérebro trabalhando juntos. Então, à medida que eu acelero a minha mão, eu acelero o olho e o cérebro permite que eu entenda. E aí, por isso que eu preciso treinamento. Então, é treinar até chegar a 1000 palavras por minuto. Por que 1000? 1000 é uma quantidade boa de palavras que dá para você chegar a se treinar. Então, com 1000 palavras por minuto, você pode ler um livro de 250 páginas em aproximadamente 90 minutos, com compreensão. Gente, quando eu falo ler, eu estou falando de compreensão, tá? Então, poxa. Olha, as crianças, ótima pergunta também, Sandra. No caso das crianças, qual a melhor idade para começar? A gente tem aluno que fez o curso mesmo com 10 anos, os mais jovens, assim, 10 anos. Só que eu estou tendo uma experiência agora na escola do meu filho, que eu tive contato com a diretora e estou implantando leitura dinâmica para todos os alunos. Está tendo uma experiência fantástica. Então, tem aluno lendo, usando a mão guia no 3º ano. E eles estão adorando, porque eles falam que não se perdem. O feedback dos alunos está sendo fantástico. Até estou me surpreendendo, porque a ideia era começar com o pessoal do 9º ano. Mas eu primeiro treinei os professores. E os professores se empolgaram tanto com o método e começaram a passar para os alunos. Então tem aluno do 3º ano que ainda não recebeu o treinamento, mas a professora já ensinou. Então eles já leem, mesmo leitura em voz alta e tal, em grupo, eles leem usando a mão guia e já perceberam a mudança. É uma pena mesmo que isso não esteja nas escolas. A gente já tentou, o professor já mandou vários projetos pelo Ministério da Educação, mas nunca emplacou. Agora a gente está com esse projeto nas escolas, começando pela escola particular, e estamos entrando numa escola estadual, aqui do Rio de Janeiro, e eu acho que é o caminho, começar por um projeto piloto, pequeno, e depois despontar, porque de cima para baixo a gente não conseguiu, então vamos de baixo para cima, ver se a gente empurrando consegue. Mas o que eu me pergunto, meu pai também sempre se perguntou, né, por que não está nas escolas? E aí a pergunta é, interessa a qualquer governo que o país leia, que as pessoas leiam, gente? Porque, na verdade, esse curso, ele é muito democrático. Qualquer pessoa consegue, qualquer pessoa pode se tornar culta. De uma hora para outra. É só treinar e começar a ler. Pegar aqueles livros todos que todo mundo sempre falou, aquele morre de inveja que nunca leu, pegar e matar a pau. E conhecimento através da leitura, né? Ninguém pode tirar qualquer conhecimento, mas a leitura é um caminho para quem não pode viajar, né? Para quem não tem outras formas mais requintadas de aprendizado, a leitura é a forma mais, né, econômica e acessível. E esse curso ele dá essa possibilidade de você se tornar culto. Eu tive um aluno há pouco tempo que ele é dono da... Aliás, eu indico para vocês, viu? É uma comunidade no Facebook que chama Viciados em Livros. Muito legal. Ele faz vários convênios com editoras, então ele faz vários sorteios de livros gratuitos. Então é bom você estar, né?
Pois é, o que acontece? Essa separação de sílaba, ela é importante para que a criança aprenda a escrever letra, porque a gente não é carimbo, né? Escrever não dá para carimbar. Então, a gente teria que ter sido alfabetizado dessa forma para escrever e não para ler. Ler é um dom natural do ser humano. Você não precisaria ensinar a criança a ler. Tanto é que tem criança que não sabe nem falar, meu filho tem 2 anos. Ele não sabe falar, quase, né? Fala, não, quase nada. Mas se ele olha aquele biscoito, ou a marca do biscoito que ele gosta, que é o maisena, ele fala, quer, onde for, quer. Por quê? Ele olha aquela imagem e entende, ele lê. Ele não foi alfabetizado, não, mas ele olha e entende. Só que para escrever, não. Para escrever, é importante que a gente saiba letra A, letra B, B mais A, lá. Porque a gente, para escrever, teria que ser alfabetizado dessa forma. Mas aí eles pegaram e fizeram um mix, escrever e ler. E aí, isso retardou a nossa capacidade de leitura. Entendeu, gente? Então, é simples. Agora, precisa treinar. Por que 1000 palavras? Porque é um número ideal, assim, para você manter. Depois que chegou a 1000, não precisa mais treinar, é só usar. Com 1000 palavras, você vai estar no mínimo, sei lá, 5 vezes acima do que a maioria das pessoas, com sua capacidade de leitura, com um bom nível de compreensão, ter uma visão do todo. Para você estudar, gente, ser leitor dinâmico é totalmente diferente. Porque você parte do todo para o detalhe. Hoje, como é que vocês fazem, pelo menos a maioria, né? Faz resumo. Lê um pouquinho, aí faz resumo. Lê mais um pouquinho, faz resumo. Não precisa treinar a vida toda, não. Só vai treinar. O Glauber está perguntando, né? Precisa treinar a vida toda? Não. É só chegar a 1000. Agora, se você quiser chegar a 2000, treina até 2000. 5000, treina até a sua meta. Quem define a meta é você. A gente propõe 1000 palavras porque é um número bom, que vai te atender bem. Que você, quando chegar para ler a leitura técnica, a tendência é a gente diminuir um pouco a velocidade. Então, se você, na leitura técnica, lê 600 palavras por minuto, tá ótimo, que Kennedy lia 600 palavras por minuto. Leitor Kennedy. Tá bom, tá? Então, gente, é muito simples. Agora, tem que treinar. E por isso que é importante que a pessoa tenha um projeto de vida onde a leitura dinâmica vai ser um facilitador. Se não, não vai. E a memorização? Ótima pergunta. Memorização, o que é memorização, gente? A memorização, você memoriza depois que você entende. Se você não entende, você decora. Aí você repete e decora. Mas se você memoriza, é porque você entendeu e repetiu depois. Então, se você não entende, mesmo que nada vai substituir o estudo, você vai ter que entender aquilo, decifrar aquilo. Agora, a memorização na leitura dinâmica é maior porque você parte do todo para o detalhe. Então, essa leitura que a gente faz tradicional, aí lê, quando vai voltar para ler, já esqueceu a metade onde estava. Essa leitura em etapas, ela piora muito a memorização. Com a leitura dinâmica, você tem a capacidade de ler um livro inteiro, um capítulo inteiro, né? E aí a memorização é muito maior. Por quê? Porque você parte do todo para o detalhe. Mas o mais importante que a gente percebe é que a memorização ela é associativa, né? Você, através da associação, você acessa a memória. Então, o problema maior não é as pessoas acham que tem problema de memorização. Não, elas têm problema de acesso. Elas não conseguem acessar, né, aonde está aquela informação lá dentro. Mas a gente não esquece, porque senão não teria psicanálise, nada disso. Porque, na verdade, o difícil é esquecer, né? O problema da gente não é que a gente não guarda, a gente não consegue acessar depois. Então, muitas vezes acontece o que na prova? Na hora da prova, você olha aquela questão, você lembra o pelo do café em cima da parte do texto lá do livro que responde aquela questão, mas você não consegue responder. Já aconteceu isso com vocês? O que acontece? Não é que você não lembre, você não consegue acessar. Então, a primeira coisa, tem que saber interpretar e depois repetir. Aí você memoriza. Entendeu? Então, se você não entende, a sua memorização fica... Não existe mágica.
Então, quando você lê dinamicamente, a sua compreensão é maior. É uma leitura de imagem. E aí a memorização também fica melhor. Você é parte do todo para o detalhe. O problema é que a gente tem muito preconceito em relação à leitura dinâmica, acha que é muito... É isso aí. A gente tem preconceito porque o leitor dinâmico não tem a vozinha. Então, quando você começa, pessoal, né, começa o treinamento, que a vozinha some, dá um desespero, porque a sensação que você tem é que você não está entendendo nada, porque o problema da leitura dinâmica é muito forte, é uma vida inteira lendo tradicionalmente. Entendeu? Então, de repente, tira a vozinha, você fica em pânico. Por isso que é importante, durante todo o treinamento, seguir o ritual que a gente passa, e um deles, né, uma parte do ritual é fazer resumo. Por quê? Porque é treinar a saída de dados. Entendeu, Glauber? No início eu coloquei, né, comparando, não sei se você já estava vendo, você estava com o programa áudio, eu não sei se você conseguiu ver essa parte. Da importância de se ter saída de dados, treinar a saída de dados. Que é a saída de dados da gente, a forma de saída de dados é o quê? O resumo. Escrito ou oral. Mesmo que você não tenha muito método, treine saída de dados. Então, nem que você pegue um Cristo, marido, esposa, filho, alguém, sempre que você for estudar, ou tiver uma reunião importante, fale. Aconteceu isso, faz um pequeno resumo. Assistiu um filme, faz um pequeno resumo. Começa a treinar a saída de dados, que isso vai reforçar a sua memorização. E o seu aprendizado também. Porque se você não treina a saída de dados, aquilo... O povo foge do resumo, né? Ele está perguntando, professor, o seguinte: se para concurso a saída de dados pode ser considerada também aqueles exercícios, os questionamentos, você faz o questionário, o inventário de dúvidas. Pode, mas o ideal no nosso método, né, no método que ele desenvolveu, ele começa o ritual de estudo dele pelas dúvidas. Às vezes aí já é história para outra palestra. Então a gente começa pelas dúvidas. Para quê? Para quando você terminar o seu estudo, você terminar pelas dúvidas. O que você respondeu, você aprendeu. O que você não respondeu, afinal você não aprendeu, tem que estudar tudo de novo. Não consegue porque você não tem método. Mas então eu vou te dar uma dica. O problema não foi feito para ser colecionado, ele foi feito para ser solucionado. Se você tem dificuldade de resumo, busque um professor de português que trabalhe resumo, interpretação de texto, redação, porque tudo isso é método e treino. Se você tiver método, você vai conseguir. Você mora onde, Glauber? A gente pode ver se você consegue indicar alguém? Não, você não livro. Em Natal. Ah, que beleza! Que bom! Mas olha, não fala isso, não consigo, que isso aí já passou a pau. Não, consegue sim, você está sem método no momento, né, e de forma eficiente para fazer o seu resumo. Mas consegue sim, não fala isso não, tá? Aí, ó, mapa mental, ele está falando de mapa mental. Tiago, é isso aí. Agora, para fazer o mapa mental, também tem que treinar a saída de dados. Tem que ter entendido. Tem que ter entendido também, não tem jeito. Porque o pessoal, às vezes, foi até legal você falar de mapa mental, muita gente fala de mapa mental, mas, gente, as pessoas querem substituir o estudo pela técnica, pelo macete. Não tem jeito, o macete funciona. Mas se você tiver estudado, se você tiver entendido, se você não tiver entendido, não vai adiantar. Então, é importante, sabe por que o resumo é fundamental? Pelo seguinte, numa prova, dependendo do concurso que você quer fazer, a prova dissertativa, você vai ter que produzir texto para responder. Se você não tem hábito de fazer resumo, você não sabe nem quanto tempo você gasta para responder uma questão. Se você não treinou a produção de texto. A caligrafia. Hoje a gente vê, tem até um curso de caligrafia para jovens e adultos, porque muita gente não é aprovada por causa da caligrafia. As pessoas estão só digitando, pararam de escrever. Aí na hora da prova não sabe nem escrever. E aí não tem um outro lá para corrigir, tá? Cópias e lagartos, né? Então, o mapa ele funciona assim, mas se você
tiver entendido. Vai fazer um mapa. Aí ele vai ser o link que você vai fazer o mapa e vai depois acessar o que você já entendeu. Agora, se você não entendeu, não adianta. É isso. A gente, nada substitui o estudo, nada substitui a interpretação. Você vai ter que interpretar, você vai ter que entender. Aí a técnica de associação, seja por mapa, seja esquema, tudo isso funciona. Mas não substitui o estudo. É importante ter que estudar. É isso aí. Se você está aqui, eu falo que esse assunto é o assunto que mais gosta, né? Que é o módulo 2, módulo de estudo. Exatamente. O mapa, ele vai te acessar a memória, mas você tem que estar com o conteúdo lá organizado, senão você não consegue acessar a nota. Que nem aqueles os links que os cursinhos ensinam, tá? Princípio da administração pública, aí, limpe. Aí só pode limpe. Aí na hora de responder na prova, não adianta você responder limpe, se você não souber exatamente quais são os princípios, concorda? Então, se você sabe o que é, quais são os princípios, aí o macete ajuda. Mas se você não sabe, não adianta, você vai botar limpe na prova? Não vai resolver. Limpe 0. Agora, se você sabe muita coisa, e aí o macete, ele serve para desestressar. Então aí você acessa. Mas é importante que você tenha que... Se você não estudou... Decorou, porque o que é a decoreba, gente? Qual é a diferença de memorização e decoreba? Memorização, você entendeu, repetiu, aí memorizou. Se você não entendeu, repetiu, você decorou. E aí o que acontece na prova, o pessoal decora, depois vai fazer o quê? Não, e depois parece que no final da prova é como se botasse um ponto, o ponto ele é um sinal para que o cérebro, o seguinte, olha, após esse ponto, toda a informação da teoria não se autodestruir. Acabou, não cabe mais nada para a próxima prova, tem que estudar tudo de novo. É por isso que os cursos estão lotados. Por quê? Porque é assim que ele ganha dinheiro. Na verdade, se a pessoa tem método, o curso, a aula, é importante sim para você tirar dúvidas, para você aproveitar a experiência do professor, tem uma troca, mas no curso você vai aprender, você vai aprender sozinho, estudando, o estudo é individual. Mas enfim, gente, isso é para o módulo 2. Então vamos lá, vamos continuar. Estou roubando ele. Esse aí eu não sei se vocês já conhecem, provavelmente sim, que é o Dr. William Douglas. Ele fez conosco o curso, fez com meu pai, em 96. Está aí a declaração dele, falando da importância do curso. Depois, na época, ele ainda não tinha publicado o livro Como Passar em Concursos Públicos. Muita coisa, ele até pediu autorização para utilizar, que ele fez já o módulo de estudo do meu pai, muita coisa no método dele está lá, pois é. Foi ele que te indicou o curso, viu? Foi ele que indicou o curso do Glauber. Então, ele é uma pessoa que divulga muita gente e está sempre... para nós, é uma honra tê-lo como aluno, porque ele não sabe da gente. Ele é gênio, né? Virou de cabeça para baixo, ele passa, mas para a gente foi muito bom ter, esse... E na época, quando ele escreveu até um livro, junto com uma outra pessoa, sobre leitura dinâmica, a gente não acreditava em livro. O professor sempre foi muito reticente em livro. Por quê? Porque falta essa troca. E aí, como fazer um livro para quem não gosta de ler? É complicado, né? Então, para fazer, só para vender livro, a gente não queria. Viu, professor? Você continua o mesmo rosto. Olha, daqui a pouco ele vai falar para vocês. Então, a nossa grande dúvida de fazer livro, e fazer o curso à distância também, era isso, Primeiro, como motivar um aluno a comprar um livro, ler e estudar com o livro. Uma pessoa que não gosta de ler, complicado. Aí a gente resolveu essa questão fazendo um livro amigável. Como? Com história em quadrinhos. Todo ele com o personagem do professor Juarez, contando a história dele, como ele começou a ler e tal, que é uma história bem engraçada. E aí depois a gente resolveu dar um apoio através de e-mail. Então quem compra o livro hoje, quiser treinar, a gente apoia por e-mail. Eu tenho um aluno
que ele já mandou uns 300 e-mails e ele não tem grana para fazer o curso, ele comprou o livro e está lá treinando. É claro que faz diferença você ter o grupo, né? Você ter... Mas se ele não... Então, o livro a gente vende pelo site, tá, Glauber? Você pode comprar pelo site, no nosso site tem, né? Aí você paga pelo PagSeguro e recebe na sua casa. Então, hoje a gente... E agora, com essa ferramenta, né? A ideia é poder dar atendimento mesmo, né? Que hoje permite. Antigamente não permitia. Aí como é que fazer um livro e jogar assim, o cara... Ter mais um livro, né? Uma ginástica no vídeo, né? Gente, quem consegue? Só uma pessoa muito disciplinada consegue fazer ginástica no vídeo. Aquela mulher fala, no terceiro dia, aquilo não chuta a televisão e vai embora, né? Então, nossa preocupação era essa, como ajudar o aluno? Porque só fazer um livro não era, né? E aí, baseado na nossa experiência, até nesse livro, quem não leu esse livro, leia, gente, muito legal, Fora de Série, Outliers. Ele faz uma pesquisa no mundo inteiro com as pessoas que deram certo, né? Homens e mulheres de sucesso. Tipo, Bill Gates, pode ser sozinho, mais ou menos. E aí, o que eles perceberam? Que essas pessoas tinham coisas em comum. E uma das coisas é que para alcançar a excelência no que eles tinham, né, a expertise deles, todos eles tinham, em média, 10.000 horas de prática. Ou seja, 20 horas por semana durante 10 anos de treinamento naquilo que eles eram bons. Então, esse livro, ele comprova o seguinte, gente, que cada vez mais a ciência, através da pesquisa, né, do monitoramento e tal, está percebendo que o talento, às vezes, pode atrapalhar a gente. Por quê? Quantas pessoas você conhece, que você estudou com você, né? Poxa, é talentoso pra caramba, talentosa, aquele cara ali vai chegar, vai arrebentar você falando. Aí passou o tempo, você foi encontrar novamente com essa pessoa, não chegou a lugar nenhum. E aquele cara ali discreto, invisível, hoje é diretor de TI, não sei da onde, aconteceu já isso. Por quê? Porque às vezes o talento, né? O cara só não tem o seu livro autografado e falou com você no telefone. Então, esse livro, essas pesquisas nos motivaram a investir no aluno, porque quando a pessoa quer, ela treina e consegue, cara. Então, é muita também prepotência nossa achar que só em sala de aula o aluno vai conseguir. Não, quem faz o curso, quem faz é o aluno. Ele já deu aula particular para uma moça que mora na Itália. Ela resolveu vir ao Brasil, ela é brasileira, mas é brasileira, não vai fazer o curso. Ela pagou, na época, isso já deve uns 6 anos, ela pagou R$5.000 na época, que era o valor de uma turma, para ter aula particular com ele. 5.000. 6.000, né? Na época era 6.000. Para ter aula particular. E hoje eu tenho contato com ela às vezes, ela não lê dinamicamente. Por quê? Porque ela fez aquilo, tem um projeto, ela queria ler, ela tinha cima. Tem uma leitura dinâmica, ela não tinha um objetivo concreto com a leitura dinâmica. Então, essa pessoa, né? Aí ele é de Sergipe, que fala com você, lembra dele? É. Então, eu confundi o nome dele. Você fala, cara. Então, ela não tinha. E tem gente que a gente dá aula, que assim, numa turma enorme, quando a gente vai para fora do Rio, né, que o pessoal valoriza muito mais do que aqui, no Rio, que aqui você tem acesso, né, aos autores. Só quando a gente vai para fora, em Goiânia, a gente tinha palestra de 600 pessoas. E os resultados dos cursos são até melhores quando a turma é enorme, que a gente ficou com medo de dar o curso assim, né? Ele só dava até 20 alunos. Hoje estamos da turma para 100 alunos e o resultado é excelente. Por quê? São pessoas que querem, que vão fazer a diferença. Quem faz a diferença é o aluno. Então, depois de muito sofrimento, muita briga, eu consegui convencer o professor a escrever o livro. E aí ele também se convenceu, né, através dos resultados dessas turmas maiores que a gente teve. E aí foi fantástico, porque o livro tem dado muito bom resultado. As pessoas... É que eu fico pensando, imagina uma pessoa no Acre,
que não tem acesso à banda larga, não tem grana para vir ao Rio, está fazendo concurso federal. Essa pessoa vai fazer toda a diferença, qualquer técnica que você dê, qualquer dica, porque ela está no ambiente, qualquer dica vai ajudar. Entendeu? Então vale a pena investir nisso, né? E a gente está muito feliz com o resultado. E agora com essa palestra gratuita, então, que vamos chegar no Brasil todo, arrebentando a boca do balão, estamos felizes abertos. Eu adoro isso, estar com todas essas pessoas e vendo, né, a técnica funcionar, vendo como as pessoas estão interessadas. A gente desanima, né? Aqui no Rio o pessoal está muito preguiçoso. Então a tendência nossa realmente é sair daqui. Vai ter uma segunda versão do livro, vai ter o módulo 2, né? Que é um método para ler, leitura técnica, né? Usando a leitura dinâmica, memorização, ele vai fazer. Obrigada. Então, eu queria mostrar para vocês um vídeo que eu mostro. Esse vídeo é legal porque faz parte aqui do processo de conscientização, né? De como é importante a gente às vezes acha, ai meu Deus do céu, quando eu falo que tem que estudar 1h30 por dia, concurseiro então morre. Deus, eu vou tirar 1h30 do meu estudo para treinar a leitura jamais. Só que, gente, pensa o seguinte, você não está tirando 1h30 do seu estudo, você está investindo 1h30 no seu maior instrumento de estudo, que é a leitura. A previsão, o livro está praticamente pronto, a professora tem que realmente ter tempo para pegar uma pedagoga que vai juntar e um jornalista para ajudar a finalizar, né? Tem que desenhar, o projeto, o problema é falta de tempo, realmente. Tá precisando, tá todo querendo o livro. Não, mas a gente vai fazer o método. É o seguinte, se tiver grupo nas cidades, né? A tendência é a gente começar a sair mais do Rio e fazer o módulo 1, o módulo 2 fora, e também por online, né? A gente vai testar o módulo 2 online, eu acho que vai ser bem legal. Legal. Inclusive o Evandro me procurou agora, eles vão fazer o sorteio do livro, o concurseiro. Concurseiro Solitário não é o Evandro, não, é o outro. Esse foi muito legal também, o concurseiro Solitário, todo mundo está querendo, porque na verdade, ali, olha, no livro, se a pessoa treinar, tiver disciplina, é a mesma coisa que o curso. Só que aqui, dificilmente, o problema é o seguinte, cara, o curso, a diferença do curso é, primeiro, você vai ter o grupo. Então você vai poder fazer comparação. Sozinho você não tem comparação. Você não vai pensar bem, se dá mal, se é normal aquele resultado, né? Então é isso que as pessoas reclamam muito. Esse é o sorteio do livro neste momento. A palestra já é gratuita naquele livro, professor? Não, eu sou comprado. Alexandre, abre essa mão. Tá bom. Então, o que a gente percebe que realmente, se a pessoa não tem disciplina, tem aquele cara que é Caxias. Esse um livro consegue. Agora, se não tem disciplina, é difícil. Por quê? Porque é uma mudança de paradigma. Então, realmente, aqui a gente trabalha muito motivação. Vocês estão vendo, né? Pela palestra e tal. E no curso, a gente trabalha mais ainda a motivação. Isso é que é importante. E aí, um vê o resultado do outro, troca, entendeu? Essa troca, o livro fica carente. Se você tem a possibilidade, pelo menos, do curso online, vale a pena, porque realmente é a troca. E agora, com o PagSeguro, ele 12 vezes, é igual o Casa Bahia, gente. Pelo amor de Deus, não tem mais problema. Então, vamos ver aqui esse vídeo. Você vai conhecer agora um exemplo incrível de esforço e determinação. Um ex-morador de rua do Recife realizou o sonho de muitos jovens no Brasil, passar num concurso público. Durante 12 anos, ele viveu com apenas R$2 por dia. Para matar a fome, tomava café e água numa biblioteca da cidade. E foi lá que descobriu a importância do estudo e da leitura. Ele já passou em 5 concursos e hoje toma posse no tão merecido emprego que escolheu. Mal dá para reconhecer. Cabelo cortado, banho tomado, roupas limpas. Ele engordou 11 quilos. A mudança não foi só na aparência, mas na vida. O Birajara Gomes, de 27 anos, é personagem de uma história de transformação. Eu sempre tive fé, sempre esperei que alguma coisa aconteceria. Não tudo que está acontecendo.
Ex-morador de rua durante 12 anos, ele passou num concurso público e há cerca de um mês foi acolhido por esta família no Recife. Eu estou feliz agora que ele vai caminhar com as próprias pernas agora, não vai mais precisar de ajuda de ninguém, não vai passar mais fome. Eu acho que eu ganhei irmãos, ganhei uma família, assim. Uma nova família e um novo futuro conquistado por esforço próprio. O Birajara foi aprovado num concurso do Banco do Brasil, vai ser escriturário. Os dias em que perambulava e dormia nas ruas do Recife, hoje são apenas lembrança. Eu dormia embaixo desse pé de manga. Aqui era meu armário. Lembranças de tempos difíceis. Tinha dia que eu não me alimentava. Você já chegou a passar quanto tempo sem comer? 30 dias. E quanto tempo sem tomar banho? 15 dias. A história de superação de Ubirajara ficou conhecida. Ele chama a atenção por onde passa. Os vizinhos e os taxistas da região já tinham se acostumado com aquele morador de rua que passava as horas lendo tudo que chegava em suas mãos. Diariamente, ele se refugiava nesta biblioteca. Sempre estudou sozinho. E foi assim que conquistou a façanha de superar 19 mil concorrentes em todo o país. Era a minha única saída, porque eu sabia que alguns tipos de trabalho eu não tinha aptidão nenhuma. Eu disse, não, tem que estudar. Agora as dificuldades estão cada vez mais no passado. Pela primeira vez, ele não se sente uma pessoa invisível, mas um cidadão com direito a trabalho e carteira assinada. Dentro do prédio que só avistava da rua, o novo funcionário recebeu as boas-vindas dos colegas. Hoje à tarde começa o primeiro expediente de uma nova vida. Acredite no sonho, porque eu estou aqui por causa de um sonho. Se realizou. Parabéns e boa sorte no seu novo emprego. E por isso que eu boto esse vídeo em todas as palestras que eu vou, porque eu acho que é o mínimo que a gente, né? Olha, eu quero saber de caligrafia. Olha, eu tenho uma... O que acontece, gente? Até vou dar uma dica, também zero excesso para vocês, né? Que é bem legal. Como a gente soube, né, que tem algumas pessoas que estão sendo reprovadas por causa da letra, porque a banca, gente, tem que corrigir um monte de prova. Você acha que vai perder tempo se o cara escreve mal? Não vai perder tempo, zero, ponto. E aí, pensando nisso, eu fui buscar, né, porque eu fui buscar curso de caligrafia que eu pudesse indicar para os alunos, que os alunos sempre me pedem e tal. E aí, eu não gosto de passar um problema e não ter uma solução. Então, eu comecei a buscar. E eu percebi o seguinte, que não existia assim, um curso mais de caligrafia. Tinha um em São Paulo que era mais assim, focado no pessoal que vai realmente fazer aqueles cartões, né, de casamento, convite de casamento e tal. Aí eu fui pesquisar mais a fundo o assunto e eu descobri, né, que quem pode avaliar a caligrafia para saber se você tem um problema psicomotor ou não, é uma psicopedagoga. Então eu fui pesquisar e aí conversando com a professora Cláudia, que é psicopedagoga, a gente criou um curso de caligrafia para jovens e adultos. Como esse curso ele exige uma logística um pouco diferente, porque a pessoa tem que mandar o texto, ela repete, manda o texto. A gente paralisou o projeto por falta de tempo, realmente. Mas, para vocês, eu vou fazer o seguinte, como é um grupo pequeno, depois eu vou mandar o diagnóstico da letra para vocês, de caligrafia. Vocês preenchem, escaneiam, me mandam, que aí eu faço gratuitamente esse diagnóstico, tá? Aí vocês vão ver se vocês estão realmente terríveis, se estão mais ou menos, tá? É bem legal esse diagnóstico, tá? Eu faço. Pessoal, eu não posso fazer uma dessas palestras, não. Estou dando um monte de coisa. Ele diz que eu levo a palestra. Eu vou fazer, eu adoro aluno, ele também. A gente gosta de ajudar. Eu gosto de ver pessoas, né, que estão realmente interessadas. Não consigo ficar. Agora, esse aí, como o Lenil falava, minuto, essa é a capa da primeira edição, que não estava toda colorida, agora está todo colorido, né? No papel chiquerese, está toda linda o nosso livro, né? Vale a pena, quem quiser. E aí tem o depoimento do professor Ricardo Ferreira, que ele é o dono da editora Ferreira, né? Que foi até quem organizou, né,
todas as feiras do concurso, foi o pioneiro nessa área, né? Então ele fez o curso com a gente, contratou para a equipe toda, e aí ele avaliou e validou. Não, realmente dá para a gente fazer o livro, só que vocês vão ter que, porque inicialmente a gente queria fazer só uma cartilha do bom leitor, mas aí depois ele falou, não, cartilha do bom leitor, como editor, né, sacou que cartilha do bom leitor não ia vender. Imagina alguém comprando para você de presente a cartilha do bom leitor. Parabéns, aniversário. Você dá uma cartilha do bom leitor. Ninguém vai vender, né, gente? Fora que quem que vai sair da livraria com a cartilha do bom leitor? Ninguém. Então, comercialmente, não era boa a ideia. Então, ele falou, vamos fazer um livro, você coloca a sua apostila, a primeira parte da cartilha e depois do livro. Então, hoje, no livro tem todo o nosso método. Se a pessoa for disciplinada, X, ela consegue. E uma das coisas que a gente queria, que era nosso sonho, que era colocar a história de como o professor Juarez começou ali. E a gente conseguiu colocar, fazer através de história em quadrinhos, né? É muito engraçada a história dele. Ele é muito engraçado. A família aqui a gente todo mundo assim, alegre. E o livro não podia ser diferente, né? Ele é bem engraçado, bem. Obrigada. Então, olha só, a primeira parte do livro é a cartilha do bom leitor. Ela está gostando da nossa parte. A primeira parte do Clebson, a primeira parte do livro é a cartilha do bom leitor, onde a gente apresenta um teste, né, de perfil do leitor, ou seja, o comportamento, né, que você diz ter como leitor. E aí a gente dá dicas para a pessoa se tornar um bom leitor. Porque às vezes a pessoa não está querendo, nesse momento, se tornar leitor dinâmico. Né? Obrigada, Glaucio, também está gostando. A pessoa não quer agora. Então, na primeira, ou então a pessoa não tem método nenhum, não gosta de ler, você quer incentivar alguém a ler. Então, na primeira parte do livro, tem a cartilha do bom leitor. Na segunda parte, aí sim, vai ter o teste da leitura tradicional, que você vai saber exatamente qual é a sua velocidade de leitura hoje, seu nível de compreensão. Tem toda a nossa apostila e um teste final para você comparar. Tá? Que a gente fez para você. Claro, não é igual do curso, mas você vai ter como avaliar. A gente ensina, né, como é que você pode calcular o número de palavras de um livro, depois você vai poder, sabe, se você for disciplinado. Agora, se eu não for, eu indico fazer o curso pelo menos online, porque realmente faz diferença. Né? Eu vejo lá o aluno. E aí tem o nosso vídeo, que tem as ilustrações. Vou botar o vídeo, vou explicando para vocês, que é o vídeo com as ilustrações do livro, né? Deixa eu mostrar um pouco aqui. Esse é o ilustrador, a figura, e o grande desafio era fazer um livro, né? Fazer o personagem do professor. Aí ele usou essa foto, né, para fazer o professor agora mais velho e essa foto para fazer o professor mais novo. E a dificuldade, coitado do Matheus, foi convencer o professor, porque ele achava que estava muito gordo e velho. Mas aí chegamos a esse personagem, esse professor mais novo, e ele conta a história dele, como é que ele começou a ler. Aí tem uma parte, na primeira parte da cartilha, né? Então quem pouco lê, mal fala, mal ouve, mal vê, e aí, ao invés dos macaquinhos, tem o professor. E conta a história dele, que com 19 anos ele nunca tinha lido um livro. Só que aí ele foi para o Banco do Brasil, aprovado para o Banco do Brasil, só lia gibi no banheiro. E aí foi aprovado para o Banco do Brasil. Ele tem ainda a apneia noturna, então ele ronca muito, então ele tinha muito sono. E aí como que ele começou, né, a ler. É muito interessante a história dele realmente, porque as pessoas acham que se ele é professor de leitura dinâmica, ele tem que fazer assim. Não, com 19 anos ele nunca tinha lido um livro, minha avó dizia que ele era muito culto, mas ele não era, não sabia nada, e foi aprovado junto com 30 cariocas, né? Eles foram cariocas para o sul, e todos eles liam muito, e ele era o único que não lia, então pagou muito mico lá, e aí ele conta essas histórias no livro, né? O livro, na verdade, quer incentivar as pessoas a ler. Então, as dicas que a gente dá, né? Jogar o que é velho fora e começar um projeto novo. E
utilizando uma mesa, cuidar dos olhos, a gente sempre fala muito disso, né? O compromisso que você tem que ter com esse novo projeto de leitura, a gente orienta até fazer um contrato, né, de mudança, aí fala da questão da iluminação, né, da pré-leitura, que é muito importante de eu aprender isso, né, de ter um foco quando você vai buscar a leitura. A gente orienta a estudar de 50 minutos, você estuda para 10, 50 minutos estuda para 10, fazer exercício, fazer resumo. Esse aí é o exercício da roda dos ventos, tem o exercício circular, né? Esse é o de descansar a vista, que eu expliquei para vocês. E aí tem algumas historinhas que a gente conta, né, dos nossos alunos, e aí falando do que é proibido. Não pode fazer leitura labial, nem fazer som, né? Tem gente que não fala, mas fica vocalização, retornar também. O ideal é não ler na hora de comer, na hora de ler, não comer, não ler deitado nem na rede, como eu falei. Livro de cabeceira é um livro eterno, não acaba nunca, tá? E para poder se manter atualizado, tá aí, ó. Leitura dinâmica faz toda a diferença. Então a gente convida a todos a fazer uma viagem, né, ao mundo do conhecimento, embarcar com a gente nisso. E se tornar um super leitor dinâmico. Foi muito legal a gente fazer conseguir, né, fazer a... Pois é. Agora, a questão da alfabetização realmente faz diferença, mas eles têm o hábito da leitura, né? A gente não lê muito. O brasileiro lê muito pouco. Então aí eu estava falando do nosso projeto, né, da fábrica de leitores. Em breve vocês vão receber notícias. A gente está criando um blog da fábrica de leitores e vamos estar sempre dando dicas e mostrando, né, esse trabalho que a gente está fazendo nas escolas. Que realmente, a nossa ideia é essa, fabricar leitores em massa. Entendeu? O que a gente puder fazer de parceria com empresas para poder viabilizar isso, a gente vai. E o resultado tem sido fantástico, né, dos alunos. E aí eu queria agradecer a todos e vou passar para o professor Juarez para ele tirar todas as dúvidas, tá? O livro está quanto, professor? 39? 38. Pelo site você compra e já é autografado, né? Então agora o professor vai tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? E o Cláudio, pode dar a voz para eles, que eu acho que fica melhor para quem quiser conversar com vocês. Tá bom, gente? Olha, prazer, viu? Adorei estar com vocês, estar em Manaus, Sergipe, tudo que é lugar, muito bom. Adorei.